Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal. A gente vai fazer uma análise de uma ação que tem tido bastante notícias, tem tido bastante notoriedade. Pediram, a gente vai fazer, é um pouco fora do que a gente costuma fazer. Tem que deixar claro para vocês, não é uma indicação de compra ou de venda. Por isso que eu estava um pouco resistente em fazer esse tipo de vídeo, porque as pessoas só querem a dica, a boa, e aí vão comprar sem fazer a análise do jeito que a gente já ensinou aqui no canal. Então, use esse vídeo apenas para fim de estudo, para entender como se faz uma análise superficial de um ativo. A gente não vai entrar nos pormenores, mas vai fazer aquela análise básica para saber se um ativo merece ou não a nossa atenção. Então, como vocês pediram, e a voz do povo é a voz de Deus, apesar de que não tem muito povo, né? O canal ainda está bem pequeno, então não esquece e já se inscreve aí, já vamos aumentar essa voz do povo. E vamos lá. O site que a gente vai usar para avaliar é o Investidor 10, que eu já mencionei aqui no canal. Uma plataforma muito boa, realmente muito boa. Não sou patrocinado por eles, não recebo qualquer tipo de incentivo. Realmente é a plataforma que eu utilizo, por isso eu indico para vocês utilizarem também. E o ativo vai ser o Banco do Brasil. Já de cara, a gente consegue ver a cotação do nosso ativo, que não quer dizer nada. Já expliquei isso para vocês em outro vídeo. A cotação, para a gente, esse valor aqui total não quer dizer nada. Não diz se está caro, não diz se está barato, é só um valor. Variação, quanto ele subiu nos últimos 12 meses? Também não quer dizer nada. Não é porque subiu 30% nos últimos 12 meses que a gente vai achar que esse ativo está caro. Tá? Ele ainda está barato, apesar de recentemente ter sofrido várias altas. Então, um time um pouco melhor poderia sim ter aproveitado essa variação. Essa variação, boa parte dela aconteceu de pouco tempo para cá. Agora a gente começa a falar de coisa importante, PL. Preço-lucro. PL do Banco do Brasil, como a gente pode ver, está em 5, que é um PL realmente muito bom e que a gente vai ver logo em seguida que está abaixo da média do banco. O PVP também está num valor muito atrativo, 0,9, ou seja, significa que ele está com desconto, nós estamos pagando mais barato do que esse ativo realmente vale, do que essa empresa realmente vale, e um dividend yield de 8,8, que a gente vai ver que também está bem acima da média do Banco do Brasil. Por enquanto, parece uma empresa interessante, vale o nosso tempo, vale a gente descer um pouco mais aqui na página e ver o que a gente pode aprender mais nos indicadores aqui do Banco do Brasil. Minha câmera ficou cortando aqui um pouco, mas esse primeiro indicador aqui na esquerda é o PL. Como a gente viu, 5. Clicando aqui nesse símbolo do gráfico, a gente consegue ver o histórico desse indicador e a média desse indicador para esse ativo. Por isso que eu disse que essa é uma plataforma realmente muito boa. Aqui a gente pode ver que a média do Banco do Brasil para o PL é de 6,38. Então 5 está realmente bem abaixo do preço-lucro desse ativo. Já expliquei para vocês num vídeo específico de ações, que eu vou deixar aqui no card, como entender cada um desses indicadores que a gente vai falar. Mas, resumidamente, significa que em 5 anos os lucros do banco vão pagar o seu investimento. Quer entender melhor? Assista o vídeo. Aqui o PVP de 0,9, como a gente viu, o histórico dele 0,97, então está um PVP bem próximo do histórico, mas também um pouco abaixo. A gente tem que lembrar que o Banco do Brasil, apesar de ser um grande banco, apesar de ser uma grande empresa, ela é uma estatal, então é normal que o mercado sempre precifique um pouco para baixo, ele sempre sofra um pouco com essas pressões por conta da política, porque é um ativo que a qualquer momento pode sofrer influência política e pode ter realmente o governo na base quase que da canetada, influenciando o seu payout, influenciando suas políticas internas, que podem gerar prejuízos de curto prazo, entre outras coisas. Não vou entrar nesse mérito, a gente pode fazer um vídeo só sobre essas características de empresas estatais se vocês deixarem aqui o pedido nos comentários. Seguindo, dividend yield de 8,8% também é acima da média. Como a gente pode ver aqui, a média do Banco do Brasil é de 5,8, então está um dividend yield muito bom, está realmente muito interessante. Eu sei que tem gente que olha para o dividend yield de 8,8 e pensa que é baixo. Mas a Selic está me rendendo 10,5, só que você esquece que a Selic vai incidir imposto de renda. Esse dividend yield calculado do Banco do Brasil não tem o desconto do imposto de renda, então são 8,8% livre. Na verdade, você percebe que realmente não está tão baixo, sendo que a ação ainda pode se valorizar.
e dá um rendimento ainda maior do que isso. A gente vai ver uma margem líquida de 12,16%, que é uma margem acima da média, mas não é a melhor margem possível. Um pouco mais para baixo a gente vai ver que tem algumas coisas que indicam para a gente que o Banco do Brasil possa ter alguns problemas com eficiência. Não que seja um banco extremamente ineficiente, mas cabe ainda alguns processos para ganho de eficiência na empresa, o que é de se esperar por ser, como a gente já disse, uma empresa estatal. O payout de 43,10 é extremamente saudável. O Banco do Brasil tem um histórico de apresentar payouts extremamente saudáveis. É interessante que esse payout nunca seja muito elevado, porque senão significa que a empresa está distribuindo muito do seu lucro e pode faltar para ela realizar reinvestimentos e fazer um crescimento das suas receitas e dos seus lucros ao longo do tempo. A gente pode ver aqui que o Banco do Brasil está com payout elevado em relação à sua média, mas que ao longo da sua história, esse payout nunca passou de 50%. Ou seja, é realmente um banco que tem uma estratégia de pagamento de dividendos muito sólida e muito segura. Outro indicador interessante é esse bem aqui embaixo, CAGR Receitas. Significa o quê? O crescimento anual composto das receitas do banco nos últimos 5 anos. A gente consegue perceber que 15,6% é realmente um crescimento interessante das receitas do banco nos últimos 5 anos. Significa que ele vem realmente crescendo, apesar de já ser muito grande. É natural que esse crescimento seja um pouco menor em empresas desse porte e um pouco maior em empresas menores, mas ainda assim demonstra que ele ainda não está estagnado. E o muito interessante perceber é que os lucros acompanharam esse crescimento de receita. A gente tem um crescimento de lucros de 13,1%, então percebam que os lucros não cresceram na mesma proporção das receitas. Isso daqui já mostra pra gente aquilo que eu comentei, que é uma questão de eficiência. Então, apesar das receitas terem subido, os lucros subiram um pouco menos. Houve, digamos assim, uma pequena perda por questão de eficiência, porque matematicamente isso não deveria acontecer. Mas na realidade é bem comum de ver isso daqui e não está em números alarmantes. Aqui agora a gente consegue ver o histórico de dividendos do Banco do Brasil. A gente percebe uma distribuição interessante, eles sempre pagaram dividendos, então é uma empresa segura para quem gosta de receber os seus dividendos. Porém, a gente percebe uma grande variação ano a ano, por vezes crescente, por vezes decrescente. Então é interessante pensar no Banco do Brasil como uma empresa de dividendos, porém é interessante a gente saber que é preocupante você colocar todos os seus ovos na mesma cesta. É por isso que a gente fala de diversificação. A gente percebe que houve grandes quedas em alguns períodos e uma pessoa que tivesse posicionada muito forte em Banco do Brasil contando com esse dividendo poderia ter se decepcionado. Então é ainda uma boa pagadora de dividendos, mas não tem a constância que outras empresas do mercado têm no nível dos valores distribuídos. Porém, descendo mais um pouquinho, a gente consegue ver uma coisa interessante que essa plataforma do Investidor 10 tem colocado, que é essa coisa do radar de dividendos inteligentes, que ela menciona aqui para a gente os meses em que é mais comum o pagamento de dividendos no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem essa política de distribuir dividendos 8 vezes ao ano. Como eu disse, é muito bom para quem espera o recebimento desses dividendos, para quem conta com esse dinheiro, seja para uso próprio, seja para reinvestimento. Tem gente que defende essa estratégia de receber dividendos e utilizar os dividendos para reinvestimento. Tem gente que acha besteira essa estratégia, acha que o importante é a valorização e que os dividendos só são importantes quando a gente está na fase de usufruir do nosso patrimônio. Não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas para quem gosta, tá aí, é uma boa ação para esse tipo de estratégia. Aqui temos outro indicador muito importante nessa parte. Muitos investidores esquecem de olhar para isso daqui, até investem corretamente para o longo prazo, mas quando tem seus patrimônios já grandes, quando tem uma posição muito forte numa ação, de repente toma um susto por não ter olhado isso, que é o tag along. O tag along do Banco do Brasil é de 100%, ou seja, não precisamos nos preocupar com isso aqui. Não sabe o que é? Aquele vídeo que eu indiquei lá no início fala também sobre esse indicador aqui. Descendo ainda mais, a gente consegue ver nesse gráfico uma evolução do patrimônio do Banco do Brasil, das suas receitas e dos seus lucros. É interessante perceber que ele teve uma evolução de patrimônio constante e crescente ao longo do tempo, apesar da sua receita variar um pouco, mas também ser bastante crescente.
crescente e o seu lucro líquido também crescer com o tempo. Porém, é interessante a gente perceber que, mais uma vez, algo que nos indica um potencial de crescimento na eficiência do Banco do Brasil, um potencial de melhoria para essa empresa, em que, a partir de 2021, a gente consegue ver um crescimento muito expressivo das receitas, mas um crescimento não tão expressivo do lucro líquido. Ou seja, o lucro não acompanhou as receitas, apesar de também ter crescido. A gente percebe aqui, de 21 para 22, um aumento de uma receita de 125 bilhões, quase 126, para 236 bilhões e meio, ou seja, quase dobrou a receita do banco. Porém, o lucro líquido, vejam que ele subiu de próximo dos 20 bilhões para próximo dos 30 bilhões, ou seja, um aumento de aproximadamente 50%. Então, enquanto as receitas aumentaram quase 100%, o lucro aumentou próximo dos 50%. Isso indica que não houve uma eficiência para aproveitar esse crescimento de receitas e transformar tudo isso em lucro. Então, como era esperado, como eu já comentei, uma empresa estatal é esperado uma eficiência um pouco menor do que as empresas privadas. É por isso que fala-se tanto em privatização. Mas não vou entrar no mérito porque também é assunto para um outro vídeo. Mas ainda assim é interessante que houve um crescimento de lucro. Então, podemos ver que o Banco do Brasil parece ser realmente um excelente ativo, uma empresa sólida e muito bom para quem gosta de receber os dividendos. É claro, a análise não se encerra aqui. Seria interessante utilizar a própria ferramenta que a gente estava utilizando para comparar ele com outros bancos, ou seja, com outras empresas do mesmo setor. Seria interessante entender como funciona o setor de bancos, quais são os seus ciclos, quais são os fenômenos econômicos que afetam o setor. Então, não é só isso a análise de uma ação, mas essa já é uma análise preliminar para a gente poder concluir que o Banco do Brasil é uma empresa que vale estar no seu radar. Vale estar sempre ali anotado para você acompanhar ela e, se fizer sentido na sua estratégia, você fazer aportes em momentos em que houver uma janela para isso. Então, além disso que a gente fez, que foi uma análise mais voltada para os indicadores, eu vou deixar aqui também, como sempre, a indicação de 2 livros muito bons para vocês construírem essa mentalidade de como entender uma empresa, de como entender o mercado, para que vocês possam complementar a sua análise e escolher bons ativos. Gostou do conteúdo? Deixa o seu curtir e encaminha para quem você acha que vai gostar também.